E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a fotossíntese. Vale ressaltar que a fotossíntese é o processo utilizado para a produção de matéria orgânica, de glicose C6H12O6 e ocorre no interior do cloroplasto. A fotossíntese é subdividida em duas etapas, a saber, etapa clara e etapa escura. A etapa clara também é chamada de etapa fotoquímica e a etapa escura também é chamada de etapa química ou ainda etapa enzimática. Vai depender da literatura que você estiver adotando. Tudo bem, pessoal? O que vai acontecer? Na etapa clara ou etapa fotoquímica, nós iremos ter o aproveitamento da energia luminosa. E lá vai ter aquela série de pigmentos, né? O mais importante é a clorofila, que fazem parte daquela estrutura que nós convencionamos chamar de complexo da antena. E o complexo da antena faz parte de um compartimento ainda maior, que seria o fotossistema. O fotossistema seria esse conjunto de pigmentos mais uma série de proteínas, tudo bem? O que vai acontecer? Como nós dizíamos, na etapa clara vai ter o aproveitamento da energia luminosa, né, para produzir ATP. E é aqui na etapa clara que nós vamos ter a obtenção de água. A obtenção de água ocorre na etapa clara. E aí, a etapa clara vai retirar hidrogênios e elétrons da água e os repassam para uma molécula chamada de NADP. Quando esta molécula chamada de NADP receber os hidrogênios e os elétrons provenientes da água, esse NADP se converte em NADPH, tudo bem? E quando os hidrogênios e elétrons são retirados da água, ocorre a liberação de O2, tá? Então, cuidado com aquela pegadinha. O O2 liberado é proveniente da água e não do gás carbônico e não do CO2. Tudo bem, pessoal? Tá. O que vai acontecer? Na etapa escura, o gás carbônico, o CO2, que serve como fonte de carbono para a produção de matéria orgânica, recebe os hidrogênios e os elétrons provenientes do NADPH. Por isso que nós dizemos que o NADPH atua como uma força redutora, porque, né, ele vai ceder hidrogênios e elétrons para o gás carbônico, para o CO2. E a gente aprende na química que quem recebe os hidrogênios e elétrons reduz. Por isso que o NADPH atua como uma força redutora, porque ele fornece esses hidrogênios, fornece esses elétrons para o gás carbônico, para o CO2. Tudo bem? Tá. E aí, na fase escura, o que vai acontecer ainda? Na fase escura serão utilizados o ATP e o NADPH. Então, o ATP e o NADPH serão consumidos na fase escura. E é que vai acontecer. E aí vão ser devolvidos para a fase clara o ADP, né? O ADP e o NADP, tá? Muito obrigado.